Abre para mim, por favor, lá em Números 33. Números 33, do versículo 50 ao 53. Números 33, 50 ao 53. Diz assim: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Até aí. Aqui, para a gente entender o contexto, é quando o povo estava para entrar na terra de Canaã. Aí Deus dá uma última ordem, dá uma última conselho para eles. Fala assim, olha, vocês vão entrar nessa terra, mas quando vocês entrarem, vocês destruam tudo que é pagão, tudo que é ídolo, destruam tudo que não convém, leva para longe habitantes que são pessoas politeístas, são pessoas que adoram outros deuses, se separem de tudo isso. Aí vocês entrem nessa terra nova. Então, aqui o povo ia entrar na terra nova que Deus preparou para eles. E terra nova, mais ou menos o que a gente está vivendo agora, porque a gente vai entrar num ano novo. A gente vai escrever uma nova história, assim como esse povo. Eles iam entrar numa terra que eles não sabiam o que esperar, por mais que Deus estivesse na frente, eles ainda tinham aquele medinho, ainda tinham aquele receio. Mas eles iam entrar em algo novo, algo que eles não sabiam o que esperar. Eles já tinham experiências anteriores que não foram tão boas, tiveram experiências de ser escravos, e eles queriam algo melhor para a vida deles, e Deus prometeu algo melhor para a vida deles. Então essa terra nova que eles iam se apropriar, que eles iam entrar, Deus deu um mandamento para eles. Para vocês entrarem, vocês têm que fazer isso, isso e aquilo. Então a gente vai entrar num ano novo, a gente vai escrever uma nova história, Deus vai escrever uma nova história na nossa vida. A gente não sabe o que esperar, a gente já teve experiências de outros anos que só pela misericórdia que a gente passou, mas a gente vai para algo novo, a gente vai escrever, Deus vai escrever uma história nova no ano novo para a gente. E tudo que é novo, tudo que Deus prepara de novo, Ele quer também algo novo. Como assim? Põe Marcos capítulo 2, versículo 21 e 22. Marcos 2, 21 e 22. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Essa é a mentalidade de Jesus. Quando Jesus falou isso, qual que era o contexto que Jesus falou isso? É porque os judeus começaram a contestar ele. E ele falou assim, olha, não se põe vinho novo em vasilha velha. Por quê? O que Jesus estava falando? Eu sou novo, eu sou novidade. Vocês estão vivendo algo antigo, algo que não vai dar certo. Vocês não têm como me aceitarem, vocês não têm como me receberem, porque vocês estão presos a algo antigo, a uma religiosidade antiga, a uma prática antiga. Eu sou novo, Jesus falou. Então não se põe vinho novo em vasilhas velhas, porque daí vai vazar, vai estragar. Então o que Jesus está falando? Que o novo precisa estar dentro do novo. Essa é a mentalidade de Jesus. O novo precisa estar dentro do novo. E a mesma coisa que Deus falou. Vocês vão entrarem na terra, destruam tudo que está lá. E daí vocês entrem naquela terra. Vocês não podem assumir aquela terra do jeito que está. Que aquela terra do jeito que está não vai ser boa para vocês. Então vocês entrem no novo.
e façam dela algo novo, escrevam algo novo. Então o que eu estou querendo dizer? Que a gente vai ter um novo ano de 2020. E você não pode entrar em 2020 sendo a mesma pessoa que você foi em 2019. Você precisa ser novo. Você precisa ser uma pessoa nova. Porque é ano novo, a gente precisa ser uma pessoa nova. Vai ser novidade de Deus para a nossa vida. E para a gente receber a novidade de Deus para a nossa vida, a gente precisa ser novo. A gente precisa viver essa novidade. A gente não pode ser a mesma pessoa que a gente foi em 2019, cometer os mesmos erros que a gente cometeu em 2019. A gente não pode ser vinho velho em vasilha nova. A gente tem que ser vinho novo em vasilha nova. Escrever uma história nova pela mão de Jesus. Então, como que seria isso? Como que seria isso? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa se desfazer daquilo que não vale a pena. Põe para mim Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui ele está falando de quando Cristo vier buscar a gente, né? Então, quando Ele for manifestado, a gente também vai ser manifestado em glória, porque Ele vai vir nos buscar. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Até aí. Então, o que Paulo está falando? Olha, já que vocês são de Cristo, e Cristo está em vocês, ele usa essa palavra assim: a vida de vocês está escondida em Cristo. Significa o quê? Que a gente não pode ser o mesmo. A gente já tem que mudar. Logo, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente já tem que mudar aí. Daí Paulo dá uns exemplos de imoralidade sexual, de ganância. Por quê? Porque se a gente for analisar nesse ano de 2019, eu creio que teve momentos que nós caímos nesses pecados que Paulo falou. Uma vez ou outra a gente caiu. Porque nós somos carne, nós somos humanos, nós caímos. Mas isso tem que servir de lição para que em 2020 a gente faça diferente. Então, se por exemplo assim, se a gente era muito pessimista em 2019, 2020 é o ano que nós temos que ser positivos, que nós temos que ter fé. Se em 2019 a gente se irou facilmente, em 2020 é o ano que a gente não pode deixar a ira tomar conta da gente. É o ano que a gente tem que ter paz, em vez de ira. Se em 2019 a gente se magoou facilmente e aconteceram coisas que magoaram a gente facilmente, em 2020 a gente tem que ser mais forte, mais perseverante e mais crentes daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Jesus é. Tudo que a gente foi em 2019, a gente tem que ser melhor em 2020. A gente precisa se aprimorar como pessoas. Mas daí, você pode até perguntar assim, tá, mas o que vai acontecer se eu continuar o mesmo? O que pode acontecer se eu fizer as mesmas coisas, se eu repetir os mesmos erros, se eu buscar as mesmas coisas que eu busquei em 2019? O que vai acontecer se eu não mudar? Aquele texto de Números 33 continua, põe o versículo 55. Números 33, 55. Olha só o que Deus fala.
Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhe causarão problemas na terra em que vocês irão morar. O que Deus está falando? Que tudo que não é bom, mas a gente insiste em manter na nossa vida, vai se tornar farpa nos nossos olhos e espinho nas nossas costas. É Deus que vai causar isso aqui? É Deus que vai causar isso aqui? É Deus que vai fazer com que isso vire farpa, com que isso vire espinho? Não é Deus que vai fazer. É a gente que permitiu isso existir na nossa vida. A isso mesmo, como consequência. Uma pessoa que se ira muito, quem que vai colher o fruto da ira? É ela mesma. Uma pessoa que é muito gananciosa, quem que vai colher o fruto da ganância dela? Ela mesma. Uma pessoa que foi mentirosa, quem que vai colher o fruto das mentiras dela? Ela mesma. Não é Deus que vai chegar e falar assim, então porque você fez isso, vai acontecer isso. Não, isso é fato. Isso é fato, vai acontecer. Porque ela escolheu não destruir, ela escolheu não se afastar, ela escolheu continuar com aquilo. Então 2020 é para a gente ser diferente, porque se a gente manter tudo que é ruim de 2019, isso daí vai voltar para assombrar a gente em 2020. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer novidade para a nossa vida. Deus quer que a gente abrace o que é novo. Mas daí você pergunta para mim, como é que eu me desfaço então dessas coisas? Como que eu me desfaço disso? E a resposta é que você não se desfaz. Porque a gente não tem como se desfazer. Isso está embutido na nossa carne. É da nossa natureza. Você não consegue se desfazer destas coisas. Mas o texto de Colossenses que a gente leu continua. Colossenses 3, agora do versículo 8 ao 11. Colossenses 3, 8 a 11. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Paulo continua a lista. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado com conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O que Paulo está falando? Se você... Lembra o que ele falou lá atrás? Se você nasceu com Cristo, agora você tem a sua vida escondida em Cristo, certo? Daí ele fala assim, se livre dessas coisas. Por quê? Você se livra dessas coisas. Porque agora já não é mais você, mas Cristo que vive em você. E se Cristo vive em você, aí você já não você já não pode contar com a sua própria força. Você tem que contar com a força de Jesus, que é tudo em todos. Você lembra que Paulo falou que a sua vida está escondida em Cristo. Cristo não está escondido em você. Você está escondido em Cristo. Você está dentro de Cristo. Ele é, digamos assim, aquele que deve aparecer. Você está escondido nele. A sua carne está escondida atrás dele. Então, se você não consegue se livrar dessas coisas, porque nós somos carne, como que a gente vai se livrar dessas coisas? Quando a gente entende que não é pela nossa força, não é o nosso eu, mas é o eu de Jesus. É Ele que consegue fazer com que a gente mude. Por isso que às vezes a gente não consegue mudar, porque a gente tenta mudar pela nossa própria força, a gente tenta fazer as coisas do jeito como a gente acredita que é o certo, mas a gente não para e fala assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a não tomar o caminho que eu quero tomar. Eu quero a tua revelação, o teu poder sobre a minha vida, para que eu não tome o caminho que eu quero tomar. Porque se isso acontecer,
Aí a gente vai entrar de novo nesse caminho de ira, indignação, de inveja, tudo isso daí. E tudo isso daí vai se tornar de novo farpa nos nossos olhos, espinho nas nossas costas. 2020, a gente fica tão preocupado, por quê? Porque a gente quer coisas melhores, a gente quer bens materiais melhores, a gente quer realizar sonhos maiores. E tudo isso é possível se a gente entender que não é a gente que está dirigindo as rédeas das nossas vidas, mas é Cristo que está dirigindo a rede das nossas vidas. Ele que está realmente com a mão no volante. E quando Ele está com a mão no volante, Ele pode te abençoar tanto materialmente, quanto também espiritualmente, quanto também curar sua alma. Mas Ele tem que estar no controle. Aí você chega e fala assim, mas em 2020 eu queria ir para Paris. Nossa, eu quero ir para Paris. Senhor, eu creio que o Senhor vai me levar para Paris. Amém, se Ele levar algum de vocês. Mas você fala, quero ir para Paris, quero realizar esse sonho de ir para Paris. Aí você vai trabalhar para isso, você vai guardar dinheiro para isso, você vai correr atrás disso, mas de repente não rola. De repente você teve que gastar esse dinheiro com outra coisa. De repente você não conseguiu juntar tudo quanto você gostaria. Aí não rolou. Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar indignado por um sonho que era seu. Você estabeleceu essa meta, você estabeleceu esse prazo. Mas será que Jesus estava de acordo com isso? Será que isso era o melhor que Ele tinha para você agora? Por quê? Porque se você chegar e falar assim, não, Senhor, eu quero, e eu vou lutar para isso. Vou tentar guardar dinheiro, vou tentar fazer o quê? Tudo bem, ok, isso é bênção. Só que você precisa entender que se um dia você pisar em Paris, não foi por causa do teu trabalho, mas foi porque Cristo te abençoou para você estar lá. E se Ele te abençoou para você estar lá, Ele te leva na melhor hora possível, do melhor jeito possível, e de uma forma onde você não consegue explicar, a não ser o fato de que foi Ele realmente que te ajudou a estar lá. Mas você precisa entender que isso, confiança é uma entrega. Você entrega isso na mão dele. Se você não realizar isso em 2020, não é como se Jesus tivesse pego isso e falado assim, nossa, isso daí que meu filho quer é insignificante. Não, ele não vai fazer isso. Mas ele vai guardar isso para que no momento oportuno isso se realize na sua vida. Mas daí é de acordo com a vontade dele, no tempo dele e do jeito dele. A gente tem que estabelecer metas? Claro que a gente tem que estabelecer metas. Só que a gente tem que entender que a nossa vida precisa respeitar a vontade de Deus. E se a meta que você estabeleceu não é a meta que Deus estabeleceu, é melhor você optar pela meta que Deus estabeleceu. Então Jesus veio para aprimorar quem você é. Você só vai entrar em 2020 diferente se você permitir com que Jesus aprimore quem você é. Porque não é pela sua força, não é pelo seu, não, eu vou parar de ser pessimista esse ano, eu vou parar de fazer isso. A gente não consegue. É diferente de chegar e falar assim, Senhor, Jesus, eu preciso parar de ser pessimista esse ano. É diferente. Porque você está dando margem para o Espírito Santo trabalhar em você. Não é a sua força mais, você dentro de Cristo, Cristo trabalhando em você. Então Ele veio para aprimorar quem você é, melhorar quem você é cada vez mais. E todo lugar que Jesus foi, todo lugar que Jesus pisou, Ele aprimorou. Ele ia nas casas e você tinha pessoas doentes. Quando ele entrava naquela casa, a doença ia embora. O lugar era aprimorado. Ele já pisou em casas onde tinha gente morta. A filha de Jairo, e ele ressuscitou a menina. Então nem a morte conseguiu ficar no lugar onde Jesus estava, porque onde Jesus pisa, ele aprimora. Quando Jesus pisava no templo, você via gente vir atrás dele que... se ele não tivesse lá, essa pessoa não poderia entrar. Ela era considerada indigna, ela era considerada suja, ela não poderia entrar. Mas quando Jesus estava lá, eles entravam, e Jesus deixava com que eles entrassem. Então, quando Jesus entrava no templo, tinha salvação.
coisa que não tinha com os judeus. Todo lugar que Jesus pisou foi aprimorado. Toda pessoa que Jesus falou ou teve contato também foi aprimorado. Se você parar para pensar, Jesus escolheu Pedro. Pedro era um pescador. Gente, pescador era como se fosse assim, a ralé do negócio. Era a ralé. Sabe aquela coisa assim ninguém quer ser isso, mas alguém tem que ser? Era isso, era o pescador. Não era uma profissão que a pessoa queria, foi correr atrás disso. Então era a ralé. Então Jesus foi até lá, chamou Pedro, pescador, ignorante, temperamento dele provavelmente era muito temperamental, né? E Jesus foi falando com ele, Pedro foi aprimorado a ponto dele se tornar o cabeça da igreja, de Cristo. Ao ponto de ser o cara que pregou lá em Atos, na frente de 3.000 pessoas. O cara só sabia pescar peixe. Era só isso. Mas o tempo que ele passou com Jesus, Jesus aprimorou quem ele foi. E ele se tornou outra pessoa. Mateus, por exemplo, que a gente lê o livro de Mateus, né? Mateus era um cobrador de impostos. O pescador era ralé, o cobrador de impostos era aquela ralé no sentido de que todo mundo odiava. Porque ele era o boleto da época. Sabe o boletim que você recebe? Na sua casa era ele, era uma pessoa, esse boleto. Então você tinha como, né, olhar a pessoa te cobrando e te falando assim, ó, paga isso daqui. Você precisa pagar isso daí. Então pense se o seu boleto falasse, você ia querer exterminar ele. Então era mais ou menos isso, eles odiavam quem eram os cobradores de impostos. Mas Jesus foi lá, chamou um cobrador de impostos para ser um dos discípulos dele. E daí ele transformou esse cobrador de impostos num homem que escreveu um dos 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento. E que, você vê, ele era o cara acostumado a estar com dinheiro, ele era o cobrador de impostos, ele era o cara que lidava com dinheiro. Só que quando ele andou com Jesus, quem lidou com dinheiro foi Judas, não foi ele. Então, você para e pensa assim, né? Pô, o cara que digamos assim, estava acostumado a cobrar os outros e encher o bolso dele, não foi o cara que traiu Jesus por causa de dinheiro, foi Judas. Então Jesus transformou ele tão grandemente que nem dinheiro ele pensava. E ele foi um dos caras que, quando você vê lá em Atos, quando a igreja estava sendo perseguida, ele foi um dos caras que persistiu para que todos pregassem ainda o nome de Jesus, independente da perseguição. Então este homem que era odiado virou um homem que entendeu que Jesus era amor, e mesmo ele ainda sofrendo preconceito, ele decidiu falar sobre Jesus ainda, né? E conseguiu. Então também foi uma pessoa aprimorada. Todo lugar que Jesus pisou, Jesus aprimorou. Toda pessoa que Jesus falou, Jesus aprimorou. O que eu estou querendo dizer? Que você só vai ser aprimorado se for pela pessoa de Jesus. Se em 2020 você não começar com Jesus, não é melhor você nem começar. Se em 2020 você não pedir para você mudar, para você ser diferente, para você viver uma novidade de vida, se você não pedir isso para Jesus, você não vai mudar. Porque é Ele quem faz a coisa acontecer. Ele na sua vida faz a coisa acontecer. A gente sabe quando a gente erra, a gente sabe. Aí a gente para e pensa assim, pô, não queria ter feito isso, não foi legal. Puxa, falei tal coisa que eu não devia. Tem essa mania, não queria isso e tal. Da próxima vez eu vou tentar não fazer, da próxima vez eu vou tentar. Isso é contar com a sua própria força. Você tem que chegar e falar assim, Jesus, eu não quero fazer isso de novo. Eu não quero, me incomoda, deixa o teu Espírito Santo me incomodar na hora que for para eu fazer isso daí, para eu saber que o que eu estou fazendo está errado e eu não dar esse passo. Eu recuar antes. Por quê? Eu pergunto para vocês, como que Jesus aprimora a sua vida? O que ele faz para aprimorar a sua vida? Qual é o método que ele usa para aprimorar a sua vida? A gente falou sobre isso o ano inteiro.
Ele usa graça. É assim que ele aprimora a vida. Ele usa graça. Todas as pessoas que Jesus curou, todas as pessoas que Jesus andou, nenhuma delas merecia. Mas mesmo assim ele fez. Mesmo assim ele mudou ambientes e mudou pessoas. Por quê? Porque ele usava de graça. Como que Jesus muda você? Você vai merecer? Você acabou de mentir. Você acabou de invejar alguma coisa. Você acabou de falar alguma coisa ruim. Você vai merecer? Você não vai merecer. Mas pela graça, ele te recebe. E você consegue falar com ele. Então ele consegue aprimorar a tua vida pela graça. Esses exemplos que eu dei mesmo foram todas pessoas aprimoradas pela graça. Só que a graça não é uma via de mão única, porque a gente está tão acostumado a receber a graça de Jesus. Só que a graça de Jesus ela é para ser recebida, mas ela é para ser também compartilhada. A gente não compartilha a graça. A gente recebe, a gente ama receber graça de Jesus. É tão bom chegar perto dele sem eu merecer. É bom eu poder falar com ele logo após eu ter errado. Tudo isso é muito bom. Só que a graça não tem que parar na gente. A graça tem que ser compartilhada. A gente precisa viver um ano de graça. Um ano onde a gente exerce graça um com o outro. Porque senão, de novo, você vai pagar pelo que você acha que é o certo. Então você vê a pessoa que faz aquele negócio, que pisa no teu pé e faz algo que te machucou. Aí qual é a tua reação? Preciso me vingar, preciso fazer alguma coisa para aquela pessoa também sentir a mesma dor que eu senti, se não pior. Aí é quando você chega, daí você... Não, Senhor, eu não quero fazer isso, Jesus. Eu não quero, eu preciso que o Senhor me ajude para eu não fazer isso. Aí o que você acha que Jesus vai falar para você? O que você acha que Jesus vai falar para você? Vai chegar para você e falar assim... então tá, não vai lá e não faz então. Você acha que ele vai falar isso para você? Ele pode falar isso. Mas o que ele vai falar para você? Lembre de mim. Com você. Sabe aquela parábola do servo que o rei, Jesus conta essa parábola que o rei começou a ver todas as pessoas que estavam devendo para ele. Ele fez uma lista de todas as pessoas que estavam devendo para ele, começou a chamar uma por uma. Aí ele chamou um cara que estava devendo para ele, vamos por aqui, estava devendo R$1.000, por exemplo. Ele fala o valor lá, não vou lembrar. R$1.000. Aí o rei chama ele e fala, cadê, você tem os R$1.000 para pagar? Ele fala assim, não, eu não tenho. Aí fala, então tá bom, você não tem para pagar, eu vou pôr você e sua família na cadeia. Daí fala, não, rei, misericórdia, por favor, me perdoa, eu quero pagar, eu vou dar um jeito, mas não joga eu e minha família na cadeia. Aí o rei para e pensa e fala assim, tá bom, não vou jogar você na cadeia, vai, vou perdoar a sua dívida. E ele perdoa a dívida. Aí, este homem sai de lá, né? E indo para casa, Jesus conta que ele encontrou um outro homem, e esse outro homem devia para ele R$100. Aí ele pegou esse outro homem e começou a confrontar ele, falar assim, cadê os meus R$100? Devolve meus R$100. Aí o cara fala, mas eu não tenho como pagar, eu não tenho como pagar. Ele fala, você não tem como pagar? Aí ele chama os soldados e fala assim, esse cara não tem como pagar, joga ele na cadeia. Aí os soldados jogam ele na cadeia. Aí o rei fica sabendo disso. Aí o rei manda chamar ele de novo. Daí ele chega até lá e o rei fala para ele assim, servo infiel, você me devia R$1.000 e eu te perdoei. Aquele ali te devia uma quantidade bem menor, mas você não perdoou. Por causa disso você vai ser jogado na cadeia. Por quê? O que Jesus estava querendo dizer? Que a gente precisa lembrar daquilo que o Pai fez pela gente, para que a gente use disso para quem está perto de nós.
Então, se Jesus agiu com graça com a gente precisa de agir com graça com o outro. Por mais que a pessoa mereça, levar uns tabefes, realmente apanhar, sofrer, por mais que a gente queira que a pessoa passe pela mesma dor que a gente passou, não é o nosso direito fazer isso. Não é. Porque a gente não está agindo com graça. Por isso que casal briga. Imagina se todo casamento agisse com graça. Ai, você fez coisa que eu não queria. Tudo bem, eu te perdoo, vem aqui, vai dar um abraço. Já imaginou se fosse assim? A gente tem medo até com relacionamento de pais e filhos. Você fez coisa errada. Você não devia ter feito isso. A criança sente aquele afastamento entre os pais. Ela sente que na cabeça da criança o amor parou ali. Ela já não se sente mais amada. Ela se sente incriminada. Por isso que quando a gente briga com os nossos filhos, né, quando a gente dá bronca, né, que faz alguma coisa errada, é muito importante a gente explicar por que está errado, mas é muito importante a gente chegar e falar assim, a gente te ama também. A gente ama você. Dar abraço e tudo isso. A gente tem medo de que se a gente agir com graça, a pessoa não vai aprender. Então a gente só quer ficar no castigo. A gente só quer ficar na vingança. A gente acredita que se agir o contrário disso, se a gente agir com amor, a pessoa não vai aprender. E ela vai cometer, e ela vai pisar em cima de você de novo. Ou a criança vai cometer o mesmo erro de novo. Mas, gente do céu, Deus só agiu, Jesus só agiu sobre graça, sobre a nossa vida. E a gente entende que obedecer a Ele é a coisa que a gente deve fazer. A gente não quer obedecer a Ele porque a gente tem medo do inferno, a gente quer obedecer a Ele porque a gente ama Ele. E isso é graça. Porque se a gente obedecesse a Ele por religião, a gente teria medo do inferno daí. Seria isso o motivo pelo qual a gente obedece. Mas não é isso. É porque a gente ama, a gente quer estar com Ele, a gente quer estar perto dEle. Só que Ele não vem para cima de você só com castigo. Ele vem para cima com você com amor. O amor transforma todas as coisas. Se aquela pessoa pisou no teu pé, furou os teus olhos, enfiou uma faca nas tuas costas, mas você tratar essa pessoa com amor, a gente como carne, a gente tem a sensação de que está errado. Isso. De que a gente vai sair na injustiça. De que a gente está engolindo sapo. De que isso não está certo. Essa é a nossa mentalidade de carne. Mas pela mentalidade de Cristo pague com amor. Se você tratar aquela pessoa com amor, você vai deixar aquela pessoa sem palavras. Sem palavras. Só que infelizmente é muito difícil a gente fazer isso. É muito difícil. Mas eu te garanto, porque isso é palavra de Deus, isso é princípio bíblico. Onde você usa a graça, a situação muda. Onde você usa amor, a situação muda. Onde você usa castigo, punição, afronta e vingança, isso vai se tornar farpa nos teus olhos e vai se tornar espinho nas tuas costas. Porque uma pessoa que só age por amor, ninguém tem como falar mal dela. Porque ela só age por amor. Agora, aquele que age por vingança, por isso daí não está certo, então eu vou tomar justiça pelas minhas próprias mãos. Aí, querido, isso está dando motivo para os outros falar também. E a gente é assim. Infelizmente, a gente precisa aprender que graça é o que muda o ambiente, não é vingança. Amor é o que transforma as pessoas. Não é você pagar na mesma moeda. Eu já falei isso aqui várias vezes. Se é uma pessoa problemática, se é uma pessoa que está sempre pisando no teu pé, você vai pagando com amor. Mas a melhor situação é se afastar dela. Essa é a melhor opção. Se afastar o máximo possível. Mas se afastar. Você quer um exemplo prático disso? Davi e Saul.
Saul queria matar Davi, não é isso? Saul queria matar Davi, por inveja. Aí Davi teve duas oportunidades para matar Saul. Uma, Saul estava ajoelhadinho, fazendo suas necessidades na caverna, coisa mais humilhante para se morrer. Mas Davi não matou Saul. Mesmo Saul querendo matar Davi. Se Saul visse Davi, logo quando ele visse, ele não ia trocar nenhuma palavra. Ele já ia catar uma lança e já ia querer enfiar nele. Mas Davi foi lá, viu ele nessa situação, pegou um pedacinho da roupa dele e se afastou. Quando Saul saiu da caverna, Davi falou: rei meu, olha aqui, ó, peguei um pedacinho da sua roupa. Se eu quisesse te matar, eu tinha te matado, mas eu não quero te matar. Aí Saul falou: Davi, você realmente é muito bom, você realmente é uma pessoa do Senhor e tal. E daí de novo Saul quis matar Davi. Dessa vez Saul estava dormindo, Davi foi lá, roubou o equipamento de Saul, uma arma de Saul, fez a mesma coisa. Saul, acorda, Saul, olha aqui, eu podia ter te matado, não te matei. Aí Saul fala: Davi, você realmente é do Senhor. Por quê? Porque Davi entendeu, sabia que na hora certa ele ia se tornar rei. Ele não precisava tomar o negócio à força. Ele não precisava matar Saul. Era o que Saul merecia? Saul azucrinou a vida de Davi, perseguiu ele para fora de casa, para fora do país dele. Assim, queria destruir tudo que era de Davi. Mas Davi não matou ele. Mas chegou uma hora que Saul, ele mesmo, no seu próprio caminho de vingança, no seu próprio caminho de egoísmo, ele mesmo sofreu as consequências do ato dele. Numa das batalhas ele foi ferido e ele morreu. Aí passou o tempo, Davi se tornou rei de uma das províncias de Israel, e depois de mais um tempinho, Davi virou rei de Israel na hora certa. E Davi virou rei de Israel com as mãos limpas. É a melhor coisa que podia acontecer com ele. Por isso que Jesus até usou ele para usar como linhagem dele. Então você entende como não é aquilo que a gente faz, mas quando a gente larga na mão do Senhor, o Senhor faz por nós. Use de graça, porque daí graça vai aprimorar aonde você quer ir. E por último, se você entende que para você ter um ano novo, você precisa viver uma novidade de vida. Para você viver uma novidade de vida, você precisa que Jesus aprimore a sua vida e que Jesus tenha o poder e a graça para aprimorar a sua vida. Se você entende isso, o que falta você fazer então para você entrar em 2020? Põe Números 33, 53, por favor. Números 33, 53. Olha o verbo que Deus usa. Números 33, 53. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Se você entende que você não pode ser o mesmo para entrar em 2020, que você precisa entrar em novidade de vida e que Cristo pode trazer essa novidade para você, Ele tem poder e graça para trazer novidade de vida para você. O que falta você fazer para você ter um 2020 abençoado? É você se apoderar de 2020, porque 2020 não veio para fazer você sofrer, 2020 veio para dobrar os joelhos para você, porque você serve um Deus maior do que 2020. A gente precisa se apoderar do que vai vir. É um direito nosso. Deus deu esse direito para a gente. Se apoderar. E como que a gente se apodera? Como que a gente se apodera? Põe Josué, capítulo 6, versículo 20. Aqui Josué estava circulando a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade que tinha muralhas gigantescas, extremamente grossas, e Deus falou que ia dar Jericó para Josué. Mas Josué falou assim: Deus, não tem como, o nosso exército é menor, a gente não consegue nem passar por essa fortaleza. Aí Deus falou: não, faz o seguinte, cerca a muralha 7 dias. No 7º dia, aconteceu, Deus falou assim: olha, essa é a hora que eu vou dar a terra para vocês, que eu vou dar Jericó para vocês. Daí Deus fala para eles, Josué 20,
Deus fala assim, um pouco antes disso. Deus fala assim: olha, Josué, essa vai ser a hora que eu vou dar para você este local. Por isso, toque as trombetas e gritem. Daí diz: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Como que um cristão toma posse de alguma coisa? Como que é? É pela mão? É pela força? É pelo tamanho do exército? Como que o cristão toma posse? É aqui, ó. Forte grito. O cristão toma posse pela boca. Não é por atitudes, é pela boca. Todo tipo de possessão que Deus deu, de posse, aliás, que Deus deu, todas foram tomadas pela boca. Porque Deus fazia o negócio acontecer. Deus colocou a mão no negócio. Mas o cristão precisa ganhar pela boca. Precisa gritar. A gente é tão tímido quando a gente fala sobre essas coisas de se apoderar e de tomar posse. Por que é gritar, gente? Gritar é a gente realmente acreditar naquilo e falar: é meu, e gritar. Vai ser meu, isso é gritar. Isso é tomar posse. 2020 vai ser nosso. 2020 vai ser nosso. Só que você precisa falar. Tomar posse disso. Fala comigo. 2020 vai ser nosso. 2020 vai ser nosso. Em nome de Jesus. Amém? É assim que a gente toma posse, gente. Se possível, grite mesmo. Grita mesmo. Se o negócio está difícil, grita mesmo. E seja como Josué. E isso daí vale para tudo na nossa vida. Para tudo na nossa vida. Você quer um emprego melhor? Você quer coisas melhores para sua família? Você quer um relacionamento melhor? Você quer uma cura? Grite, 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 porque é assim que o cristão toma posse. Não é pôr a mão na massa. Ninguém tocou nas muralhas, ninguém encostou nas muralhas. As muralhas caíram porque Deus encostou. Então quando você grita, você toma posse e Deus daí faz o negócio acontecer. Só que tem um porém, o cristão ele só toma posse, isso é muito importante entender, que o cristão só toma posse daquilo que Deus deu. Ou daquilo que Deus vai dar. Só assim. Agora, quando você quer tomar posse de algo que Deus sabe que não vai ser bom para você, não adianta. Quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, principalmente, a gente vê que tudo que Deus ia dar, Ele sempre falou: a terra que vos dou, não sei o que vou te dar, não, eu vou colocar. Ele sempre avisou o que era para ser. A pessoa tinha que ir lá e pegar. Então tudo que Deus vai te dar, porque Deus vai te dar um ano de 2020 abençoado, você tome posse disso. Mas se você entrar em 2020 e você falar assim: Senhor, eu quero uma BMW. Se não for da vontade de Deus, isso você não vai ganhar. Porque o cristão só toma posse daquilo que Deus deu ou vai dar. Fora disso, é ostentação. Aí, querida, é você lutando com suas próprias forças. E para encerrar, agora é mesmo. Significa que, tomando posse em 2020, a gente não vai ter luta? Em 2020, a gente vai ter luta em 2020. Infelizmente. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai ter luta. Infelizmente.
Só que você não pode esquecer da promessa de Deus, que 2020 vai ser a tua Canaã, 2020 vai ser a sua terra prometida, 2020 vai ser um ano de novidades abençoadas para você, porque Deus não veio para tornar a sua vida pior, Jesus veio para tornar a sua vida cada vez melhor, cada vez mais aprimorada, e independente do que aconteceu em 2019, 2018, 2017, 2020 é uma nova história e nós estaremos escrevendo uma nova história junto com o Senhor Jesus. Não é a gente, mas é com o Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus está conosco desde o comecinho de 2020, pode vir luta que for, porque a luta que for não vai ser maior do que a bênção que Deus vai te entregar em 2020. Sempre vai ter o usurpador, o invejoso, o ganancioso, o mentiroso para vir atrapalhar a sua vida. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para andar pertinho de Jesus e do Espírito Santo e do Pai. A gente precisa andar pertinho deles. Porque senão a gente pode se tornar uma dessas pessoas. E a gente não pode se tornar. A gente precisa viver pela graça, pela misericórdia e pela vontade de Deus. Escuta o que eu estou falando para você. 2020 é a terra boa que Deus vai dar para você. Mas você não pode entrar da mesma forma de 2019. É uma nova história. É novidade de vida. A gente precisa viver pela graça, pelo poder de Jesus, não é pela nossa força, mas é pelo poder de Jesus, pela graça dele e compartilhando a graça dele. E todo o resto vai ser cuidado. E a gente vai chegar no final de 2020 e a gente vai poder falar com uma só voz que foi um ano abençoado. E tudo isso para a glória de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Amém?